Veio com a gente pro YouTube. Quer saber mais? Então vamos lá. Eu me lembro que eu era pequena e eu até estava me saindo bem, assim, numa certa discussão com a minha mãe, que sempre foi minha grande mestra. E aí eu me embalava em alguma coisa enfim, me excedia, né, na minha emoção, na minha arguição. E eu me lembro que a minha mãe dizia assim: estavas muito bem, Cristiane. Até aqui estavas muito bem. Agora acabasse de perder a razão, perdesse a audiência. E dava uma voltinha assim, eu só via as costinhas dela assim, indo embora. E eu ficava sozinha. E aquilo me dava um desamparo, me dava um desespero, por conta de que eu sabia que o conteúdo do que eu estava dizendo era, vamos dizer assim, certo ou aspas justo, mas que eu tinha perdido a razão pela forma da minha reivindicação. Tinha cenas com a minha mãe, que sempre eu aprendi assim muito sobre mim. Eu dizia assim: mãe, queria falar uma coisa. E ela: não, só um pouquinho, Cristiane, só um pouquinho. E aí ela: o que era, minha filha, que tu ia falar? Eu falava: agora eu esqueci. E ela falava: ah, esqueceu? Então não era importante. Caraca, como assim não era importante? Era tão importante. Eu sabia muito bem o que eu queria falar, porque eu não tinha esquecido. Aquilo era só um golpe de marketing. Eu queria que ela ficasse culpada, galera, porque ela não tinha me dado atenção. Então eu dizia: eu esqueci. Quando ela me dizia aquilo, que se eu tinha esquecido porque não era importante, e que se fosse importante eu ia me lembrar, me dava uma espécie de horror, assim, o meu réptil vinha todo para fora, porque eu e ela sabíamos que aquilo era um blefe, tanto dela quanto meu. Com isso eu aprendi que é bom a gente se autoconhecer e estudar as nossas manobras, porque às vezes a gente está achando que a gente está numa manobra super assim, esperta, e a gente está botando os pés pelas mãos, perdendo a audiência completamente. Então é importante esse trabalho de autoconhecimento, né? É importante que a gente saiba que a gente aquele dia tá com a asinha quebrada, ou a gente tá... Eu, por exemplo, quando eu tenho fome, eu sou bem perigosinha. Quando eu tenho fome, eu fico mentalmente agitada e não fico com muita capacidade de negociar qualquer coisa, né? Fome, sono, frio, calor, eu sou um animal bem sensível com esse tipo de reação corporal, né? Bem importante para mim que eu tenha uma atenção amorosa e inclusive uma certa humildade e uma previsibilidade do que eu sou capaz de fazer, porque senão eu posso me meter em muita confusão. E é importante que cada um de nós escreva a sua cartografia, né? Tem aquele meu querido diário, né? Que é um livro com uma maparia, um mapa das nossas emoções, que a gente se conhecendo, então a gente vai se tornando humilde e vai podendo saber que a gente não está podendo tanto, que a gente possa fazer cálculos com os nossos desejos, com os nossos compromissos, com as nossas ofertas. Agora, por exemplo, semana que vem, eu acho que vai ser o Congresso da Felicidade em Curitiba e eu estava com muita vontade de ir. Só que eu tenho trabalhado tanto que eu achei que talvez não fosse seguro para mim. Às vezes tem possibilidades, tem oportunidades que parecem assim, nossa, super legal. Só que para que fique super legal, a gente vai necessariamente precisar fazer algumas renúncias e vai recusar alguns outros legais para ter folga para aquilo que a gente então está priorizando como legal. Porque se a gente vai fazendo coisa legal, quando a gente chega lá no super legal, a gente... não deu. É bom que a gente se humilde e reconheça o que para nós está dando para fazer, o que para nós não está dando para fazer. Não é fácil esse reconhecimento. Esse processo de autoconhecimento, ele necessariamente ele precisa de uma interlocução. Eu tenho falado bastante sobre isso, sobre a travessia. Às vezes eu fico um pouco vergonha não é uma boa palavra, mas eu fico olhando se vale a pena que eu entre nesse tema, porque aí parece que eu estou sempre fazendo propaganda de mim, do meu trabalho. Aí tem um interlocutor, tem um terapeuta, mas sim, tenha. Tem um padre, tenha um amigo,
tenha alguém que já tenha feito travessias com profundas renúncias. Quando a gente está no momento de travessia, de olhar e revisar aquilo do nosso conjunto de valores que continua sendo atual, as nossas roupas, as nossas respostas, né? É importante que a gente tenha uma interlocução e que a gente, humildemente, olhe para esse espelho que está no olho do outro e que a gente reconheça quem a gente está sendo. Não é um espelho que julga adjetivamente, com adjetivos, e sim um espelho que possa nos conferir, nos oferecer uma inscrição no mundo. Quem é que a gente está sendo no mundo? É bem importante que a gente escolha os nossos espelhos, e eu falo que é importante que seja uma pessoa experiente na sua própria travessia, porque senão, galera, o espelho tá turvo, o espelho ele não reflete o outro, é um espelho que projeta, é um espelho que vê no outro aquilo que tem dentro de si sem discriminação. E é importante discriminar, é importante, pelo trabalho de autoconhecimento, saber se o que eu estou vendo no outro é do outro ou é meu, ou é nosso. Espelho é espelho. Espelho não é tela projetiva, projetora, tela de projeção. Tem uma brincadeira na psicanálise que a gente brinca dizendo assim, projeta que a tela é grande. Ou seja, a gente nunca vai saber exatamente o que é nosso, o que é do outro, a menos que a gente faça um trabalho grande de investigação, com muita humildade e com interlocutores confiáveis e experientes. Então, cavalinho sobe, cavalinho desce, a vida é um carrossel. Tem vamos ver se depois o Gabi acha, tem uma fotografia de um carrossel em que um cavalinho está pulando para fora do carrossel, que também é uma delícia, né? Porque essa chatice de sempre no mesmo lugar. Não sei o que o Mário Quintana queria dizer quando ele disse que a vida era um carrossel, cavalinho desce, cavalinho sobe, porque esse sistema assim repetitivo parece um cárcere, né? Eu não penso que a vida é isso, mas sim, eu penso que a vida tem disso, movimentos em que às vezes a gente está assim e às vezes a gente está assim. Então, acolhe.